Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fertilidade com Arte. O tema de hoje é um assunto bastante polêmico entre os especialistas de reprodução assistida e logo uma dúvida muito frequente entre os pacientes que recorrem à fertilização in vitro. A pergunta de hoje é: devo fazer o estudo genético dos embriões? Isso irá ajudar no sucesso do tratamento? Bom, para responder a essa pergunta, eu preferi subdividir em alguns tópicos que, ao término de explicar cada um deles, eu acredito conseguiremos responder a essa pergunta tão polêmica. Então, a primeira tópico seria quais são as técnicas existentes para fazer o estudo genético dos embriões? O que essa técnica vai me informar? Existem 3 tipos. Uma chamada o PGTA. O que quer dizer isso? Teste pré-gravidez. Então, PGT é teste pré-gravidez e o A de aneuploidias. Aneuploidias significa que ele vai ver se aquele embrião tem os 23 cromossomos em par, que dariam os 46. Se ele ver que um desses embriões que serão analisados teve 47 ou 45 cromossomos, então ele vai dizer que é um embrião aneuploide. Por exemplo, a trissomia do 21 é um embrião que tem 23 cromossomos em par, sendo que o cromossomo de número 21 veio com 3. Então, esse embrião ele tem 47 cromossomos, que a trissomia do 21 é a síndrome de Down. Um embrião que tivesse uma doença como, por exemplo, o autismo, teria como ver nesse estudo do PGTA? Não teria, porque o autismo não é um cromossomo a mais. É como se o cromossomo seria a palavrinha de uma frase e eu teria então a ordem das letras dessa frase alterada, que aí é o gen e não a palavra inteira, que seria o cromossomo. Então, o autismo é uma doença que eu não vou ter um cromossomo a mais nem a menos, mas sim os genes que estariam em posições alteradas. Existem outras doenças como o autismo, que são doenças monogênicas, que a gente já sabe qual é o gene de qual cromossomo que está alterado e pode fazer essa análise. E aí seria um teste de nome PGT-M. M de doença monogênica, então teste pré-gravidez de doenças monogênicas. Um exemplo desse tipo é a síndrome do X frágil, onde a mulher vai ter 2 cromossomos X, ela não tem um cromossomo a mais nem a menos. Ela não tem, por exemplo, uma monossomia do X, que é uma mulher com um cromossomo X, que seria a síndrome de Turner, ou uma mulher com 3 cromossomos X. Não, ela tem os 2, só que uma perninha do cromossomo X dela veio trocada, veio alterada, e aí a gente tem que saber qual é a porção do cromossomo X que está alterada, analisar em cada embrião dessa mulher para identificar se aquele embrião teria esse X frágil ou não, para só transferir ao útero dessa paciente o embrião sadio sem ter esse cromossomo X alterado. Uma outra técnica mais recente é o NI-PGTA. O que quer dizer isso? O PGTA foi a primeira técnica que eu falei, sendo que tem esse NI, que é não invasivo. Então, ele se dispõe a fazer o mesmo estudo, que é o teste pré-gravidez de aneuploidias, mas sem ser invasivo. Por isso que é NI-PGTA. Invasivo por quê? Porque nas 2 outras a gente vai fazer o seguinte: fez o estímulo do ovário, onde a mulher vai ter vários folículos que vão crescer e vão ter vários folículos dominantes. A gente aspirou o líquido, viu o óvulo, juntou com o espermatozoide e formou o embrião.
este embrião, que é já a célula com os dois núcleos do óvulo e espermatozoide. A gente vai vendo a divisão celular, que se chama clivagem. E este embrião, quando ele está no estágio de clivagem do terceiro dia de evolução, onde a gente espera que ele tenha em torno de 8 células, podendo ser 6, 7 ou 9, 10, se tira uma célula do embrião e manda para análise genética. Como essas células devem ser idênticas, então se imagina que se eu tiro uma célula e vem os 23 cromossomos normais, as outras também seriam todas normais, daquele embrião. Aí se pega um segundo embrião e tira-se uma célula. Esse estudo genético que tira a célula pode ser feito ou no terceiro dia de desenvolvimento do embrião ou no quinto dia de desenvolvimento do embrião. Qual seria a vantagem e desvantagem de fazer ou no terceiro dia ou no quinto dia? É que quando se tira a célula no terceiro, tem como o laboratório de genética fazer a análise dessa célula de cada embrião que a paciente tiver. Então, se ela tem 5 embriões, a gente vai batizar cada embrião de número 1, número 2, número 3, e aí tira uma célula de cada uma deles e manda e diz para o laboratório: esta célula é do embrião número 1, esta célula é do embrião número 2. E aí vem a análise 2 dias depois, se eu fiz a biópsia no terceiro, onde diz: esta célula do embrião número 1 tinha os 46 cromossomos corretos. Aquela célula do embrião de número 2 tinha um cromossomo a mais no cromossomo de número 16, então eu teria uma trissomia do 16. Este embrião, então, ele tem 47 cromossomos. É um embrião que eu sei que é incompatível, eu não vou transferir ao útero daquela paciente. Mas eu posso também fazer essa análise no quinto? Pode. Só que o embrião, quando ele chega no estágio de desenvolvimento de quinto dia, que é o que a gente chama de blastocisto, ele não consegue ainda ficar mais tempo se desenvolvendo na incubadora sem estar no útero, porque é o momento onde ele já vai sair do invólucro dele, que é a zona pelúcida, para se implantar. Então, se o laboratório faz a biópsia no quinto, tem que automaticamente congelar o embrião e esperar a análise e transferir no ciclo seguinte, no mês seguinte, ou 2, 3 meses depois, aí fica a decisão da clínica com o paciente. Mas eu não posso transferir naquele mesmo ciclo porque eu não tenho tempo. E aí, qual eu escolho, do terceiro ou do quinto? Bom, os geneticistas preferem no quinto dia porque eu poderia não só tirar uma célula, mas 4 células em média, onde ele teria mais DNA para dar um resultado da análise genética de cada embrião mais confiável, porque ele teria mais de uma célula para analisar. Além do que, é um embrião que morfologicamente eu já vi que ele é muito bom, que ele terminou o desenvolvimento, então com isso eu selecionaria primeiro aqueles embriões que são morfologicamente bons, que já estão aptos para implantar no útero, para ir fazer uma segunda seleção, que é a análise genética deste embrião. Porém, acontece que muitas dessas mulheres que recorrem a essa técnica do estudo genético, elas têm uma baixa quantidade de óvulos, elas têm uma baixa reserva ovariana. E aí chega no terceiro dia de desenvolvimento do embrião, muitas vezes elas só tiveram 4 óvulos, só tiveram 3 embriões, e no terceiro dia, algumas vezes, elas só têm 2 embriões ou 3. E se eu esperar até o quinto dia, em média, dos embriões bons que estão se dividindo, bons morfologicamente, que estão no terceiro dia, 70%, 80% vão chegar. Então, se ela tem 3, podem chegar 2 embriões no quinto dia. Fazer análise só de 2 embriões e congelar, e se esses 2 vierem alterados, esse casal fez todo o investimento de uma fertilização, congelamento, biópsia, e pode não ter nenhum embrião sadio. E às vezes, quando esse número de embriões é pequeno, até para chegar numa conclusão de dizer que essa mulher tem um mau prognóstico, que a maioria dos embriões dela não são bons, como o N foi muito pequeno, eu corro o risco de não ter como dar essa conclusão, nem mesmo essa informação.
Aí, nesses casos, às vezes a gente faz a biópsia no terceiro, porque se eu consigo ter uns 4 ou 5 embriões no terceiro e faço a biópsia e vem, pelo menos eu espero, 1 ou 2 sadio para transferir. E se infelizmente não vier nenhum embrião sadio, a notícia é péssima, mas pelo menos eu tenho um N maior de embriões para analisar, para já dar pelo menos um prognóstico a essa mulher de dizer, realmente a maioria dos seus embriões estão vindo doentes, porque de 5 eu não consegui nenhum sadio, já é um prognóstico mais reservado de conseguir um embrião sadio e engravidar. Se ela faz uma outra, eu já vou imaginar que o risco de ter um bebê doente e abortar é bem maior. E às vezes fica a dúvida também dessa técnica mais recente, do NI-PGTA. Por que surgiu esse não invasivo? Porque se eu já estou com medo de tirar uma célula do embrião, que não deixa de ser um procedimento invasivo, principalmente nas mulheres que já não têm tantos, aí surgiu a ideia de colocar cada embrião numa gotinha em particular, e que aí esse embrião vai fazer umas trocas do DNA dele com o meio, e aí a gente pega o meio de cultura aonde ele está sendo cultivado, cada um individual, e manda esse meio para análise genética. E identifica este meio do embrião número 1, este meio do embrião número 2. A vantagem é que eu não preciso fazer essa intervenção de jogar um laser para afinar a casquinha, retirar a célula, então é menos invasivo, o que melhora as chances de um embrião que morfologicamente às vezes não está evoluindo tão bem, e aí eu ainda vou tirar uma célula para fazer a análise genética. Imagine um embrião que no terceiro dia deveria estar com 8 células e ele está com 5, e eu ainda tiro uma célula, então ele pode não resistir, que normalmente já era um embrião que provavelmente ele não ia resistir, mas aí eu ainda dificultei mais ainda a vida dele. No NI eu não vou tirar a célula, eu vou deixar ele em cultivo, e quando ele chega no 5º dia congela e pega o meio de cultura e manda para análise. Então se torna menos invasivo para aqueles embriões que estão morfologicamente mais lentinhos, é um benefício. Aquele embrião que era bom, que vinha no 2º dia com 4 células, no terceiro com 8, este embrião ele resistiria. Você poderia tirar uma célula que provavelmente ele já ia continuar a se multiplicar, e vamos dizer, essa intervenção, essa agressão no embrião de tirar a célula, seja no terceiro ou no 5º, não vai prejudicar a evolução do embrião. Mas aquele que já está mais lentinho, que naturalmente já teria um risco maior de parar de se dividir, com essa intervenção torna ainda maior o risco de ele não chegar no 5º dia, ou se chegou, mas já chegou com algumas células degenerando e eu ainda tiro mais outras, ele não resistir o ato do congelamento e descongelamento, mesmo vindo um diagnóstico de sadio. Porque esse diagnóstico de embrião euploide, que aí eu estou chamando de sadio para ficar mais fácil, é para dizer que uma vez essa mulher engravidando, ela já sabe que não vai ter um embrião com uma doença cromossômica para o PGTA. Então, quando eu falo de sadio, eu estou falando para esse tipo, porque, por exemplo, se ela faz o PGTA, eu não excluo o risco dessa mulher engravidar de um bebê com autismo ou com uma malformação anatômica, que na hora da formação na barriga faltou um dedinho, ficou com a perninha torta, por exemplo, ou um coração que chama uma doença chamada tetralogia de Fallot, que o coração ficou do lado errado, em vez de ficar do lado esquerdo, ficou do lado direito. Eu estou dizendo que em termos de cromossomo está normal, mas se o embrião ele é euploide, ele não tem nenhum cromossomo anormal, mas mesmo ele sendo euploide, ele é um embrião que a divisão morfológica das células está mais lenta. Se ele não chega ao estágio de blastocisto, ele não tem como implantar no útero.
E é essa a diferença. O embrião que tem uma chance de implantar é um embrião que vem evoluindo morfologicamente e vai chegar no 5º dia nesse estágio para sair da casquinha e grudar. Então, o estudo genético, ele não vem para ajudar a grudar, ele vem para dar a segurança àquela mulher, àquele casal, que se esse embrião grudar, ele não vai ter nenhuma doença cromossômica, uma vez que eu fiz o PGTA. Se ela fez o PGTM para doença monogênica, por exemplo, para o X frágil, ela vai saber que engravidando a criança não vai ter essa doença monogênica. Existem outras, como retinopatia pigmentar, existe a coreia de Huntington, síndrome de Duchenne. São algumas outras doenças mais raras, mas só para saber que a medicina e a genética já sabem algumas doenças que a gente tem como evitar fazendo esse PGTM para doença monogênica, como anemia falciforme, talassemia também. Bom, e aí vamos ao outro tópico. Quais são os prós e os contras de fazer esse estudo genético? Qual também seria a indicação médica? Aí, num congresso há 2 anos atrás, no europeu, que foi na Espanha, Dr. Scott deu uma aula e a didática foi brilhante, então por isso eu vou referendar o trabalho que ele apresentou nesse congresso. O que ele mostrou foi o seguinte: quando eu tenho pacientes jovens, abaixo de 35 anos, que vão fazer o estudo genético, se essas mulheres jovens têm uma boa reserva ovariana, tiveram uma boa quantidade de óvulos e de embriões, talvez isso ajudasse. Por quê? Porque vai ajudar a escolher o melhor embrião, aquele que morfologicamente se dividiu e chegou no 5º dia, e que também geneticamente é sadio, para minimizar o risco dessa mulher colocar um embrião que era morfologicamente bom, mas geneticamente doente, onde ela podia, esse embrião, fazer um beta bem baixinho e parar, ou nem grudar, ou poderia ela abortar, que é o que ele chama aumentar a taxa de gravidez numa primeira transferência e até com um único embrião, porque a gente escolheu o que ele chamou a bola de ouro, ou seja, o gol de ouro, que era o embrião e não um dos embriões escolheu. Eu escolhi o melhor, o que era sadio, morfologicamente, o sadio em termos de dizer que era euploide e que era o melhor morfologicamente. Mas, se eu tenho uma paciente jovem, abaixo de 35 anos, mas o estoque de óvulos dela é baixo, ou seja, ela tem uma baixa reserva ovariana. Então, é aquela mulher que me deu só 5 óvulos, só tem 3 embriões no 3º dia. E aí, se eu ainda fizer uma biópsia, seja no 3º ou no 5º, para ainda ver qual é o sadio para colocar, ele diz que corre o risco de um ou outro desses embriões ser euploide, mas não resistiu à intervenção da retirada e eu diminuí a possibilidade de ela ter talvez 2 embriões para transferir, só teve 1. E aí, nesses casos, ele disse então que diminui a taxa de gravidez. Por quê? Porque ele mostrou que 20 a 40% dos embriões que morfologicamente estavam aptos de ser transferidos não resistiram a esse processo de seleção, de manter ele em cultivo prolongado até o 5º dia e também de sofrer essa intervenção da retirada da célula. E que, como o risco de uma mulher até 35 anos de gerar um embrião aneuploide é pequeno, um embrião que tenha cromossomos alterados é baixo nessa idade jovem, então a gente acabaria correndo o risco, por exemplo, de fazer a biópsia, vir um diagnóstico de um embrião euploide, mas que não chegou no 5º dia, não sobreviveu a todas as intervenções da biópsia, às vezes de um congelamento e descongelamento, e era um embrião que, se a gente tivesse transferido, provavelmente no útero, sem tanta manipulação, poderia ter implantado e ela ter engravidado de uma criança euploide.
Outro grupo que ele falou foi o grupo de maior risco, o maior risco não, risco intermediário, diria assim, entre 36 e 39 anos, que aí já começa a ter um risco de ter um bebê doente, mas que também não é tão alto. Essas mulheres, como o risco de ter um embrião doente ou de aborto já começa a aumentar, essas sim se beneficiariam, principalmente aquelas com bom estoque de óvulos, porque aí eu teria o benefício de minimizar o risco de um aborto e não teria tanto prejuízo de não correr risco de ter embriões, porque ela tinha uma boa quantidade de embriões. Mas sempre vai aquela questão: e se ela tiver uma baixa reserva, se ela tiver poucos óvulos? Aí ele pondera, nesse grupo de 36 a 39, se ela não tem um histórico de aborto, se não tem um histórico na família de alguma alteração genética, então ele disse, talvez, se você vê que tem poucos, colocasse sem fazer o estudo genético pelo ônus de fazer essa manipulação e a gente diminuir o número de embriões viáveis para transferir. Mas que isso seria discutir, porque também como vai aumentando o risco de abortos, principalmente daquelas que já vai chegando aos 39, 38 anos, se ela tem 3, 4 embriões viáveis, poderia fazer para minimizar esse risco. E nas pacientes acima de 40 anos, aí é que é o pior, porque muitas vezes a indicação médica existe, pelo risco, aqui sim, realmente maior de ter um bebê que não é euploide, de ter abortos ou até de ter uma criança especial, mas se soma com a dificuldade de conseguir um número bons de embriões para fazer análise. E aí é onde fica a questão de talvez essa mulher ter que juntar mais, ter que fazer mais de um estímulo, mais de uma punção, porque ela faz um procedimento de punção, consegue 2, 3 embriões. Aí ela teria que fazer mais outra para juntar um número maior de uns 6, 7 embriões para mandar para análise, para aumentar a probabilidade de com 6 a gente conseguir selecionar 1 ou 2 embriões sadios, euploides, para depositar no útero. É essa a ideia, mas às vezes aquela paciente que tem pouquíssimos óvulos e só vai conseguir a cada tratamento, por exemplo, só um embrião morfologicamente bom, ver com essa paciente até que ponto ela está disposta a fazer mais de 1 ou 2 ou 3 tratamentos de estímulo ovariano e punção para ir congelando e juntando embriões, que isso tem que ser ponderado com o paciente, de alertar que ele talvez, se só fizer um caso, uma tentativa, talvez a gente não tenha nenhum embrião euploide, né, sem doenças cromossômicas para transferir. E também na paciente jovem, ele botou um detalhe que aí eu deixei para falar no final, porque engloba um outro conceito, que é a taxa de gravidez acumulada. Como é isso? Se eu tenho uma paciente, né, vamos dizer jovem, de 35 anos, que ela teve 10 óvulos e conseguiu no terceiro dia 7 embriões e no quinto dia ela conseguiu 5 embriões. Se ela tem 5 embriões, eu poderia ter 2 para transferir ao útero numa tentativa e teria 3 congelados para fazer mais uma com 2 e uma com 1. Mesmo quando a gente tem um embrião morfologicamente bom no quinto dia e se fez o estudo genético euploide, a taxa de sucesso de engravidar gera em torno de 60%. Por que não 100%? Porque ainda fica faltando a outra etapa, que é a implantação, que é a etapa do embrião grudar no útero, que isso depende de a gente acertar a janela de implantação, o dia que o útero estaria receptivo. E isso vai ser assunto de um próximo podcast. Como hoje a gente ainda não tem essa certeza da janela de implantação, a mira certeira, então o que a gente faz? Se eu posso ter 5,
essa mulher, se ela colocou 2 e não engravidou, porque de cada, como eu falei, é em torno de 50 a 60. Então, de 10 mulheres que fizeram uma primeira fertilização, 5 vão engravidar. Ainda sobraram 5 sem ter conseguido. Essas 5 vão fazer a segunda. Vamos fazer de conta que essas 10 mulheres tinham 5 embriões, né? Como eu falei. Então, ela ainda tem mais 3. Aí, ela vai para a segunda tentativa dela e coloca mais 2. Dessas 5, de novo, 50% a 60% vão engravidar. Vamos colocar mais 2. E aí, só sobraram 3 que não conseguiram. Aí, vão para uma terceira tentativa, pelo menos mais uma e meia vai engravidar. Ou seja, ao fim de 3 transferências, onde essa mulher colocou em cada transferência uma média de 2 a 1 embriões ao útero, ao fim de 3 transferências, 80 a 85% dessas mulheres vão ficar grávidas. Então, a taxa acumulada, eu pensar, ao fim de 3, qual foi a taxa acumulada? 85. Mas se essa mulher jovem, ela faz o estudo genético, como é mais uma manipulação na retirada de célula, ela não ficou com 5, ela ficou só com 2 embriões. Então, ela só tem um número de embriões para fazer uma ou no máximo 2 tentativas. Aí, essa paciente, então, a taxa acumulada dela, se ela faz o estudo genético, vai ser menor comparado àquela que não fez. Porque aquela que não fez, muito provavelmente ela vai ter um número de embriões para fazer 3 tentativas. E a que fez o estudo genético, algumas vezes só vai ter embriões para uma única. Agora, se eu comparar essa mulher que não fez o estudo genético, que tinha 5 embriões, eu coloquei 2, e comparar com aquela que fez o estudo genético e colocou 2, os 2 únicos dela, a taxa de gravidez da que fez o estudo genético é um pouquinho maior comparada à outra, porque ela escolheu o melhor. Essa que fez o estudo genético, eu não encontrei 1 ou 2 doentes, poderia ser esse um embriãozinho doente que eu estava colocando na outra sem saber, porque não foi feita a análise. E aí ela não engravidou ou abortou. E a outra que fez, na primeira tentativa, eu escolhi o embrião, a bola de ouro. Eu escolhi o mais selecionado. Mas também, se a janela não estiver ali, eu perdi todas as fichas, né? Todas as chances, porque eu não tenho um terceiro, um quarto embrião. Enquanto a outra, sim. A outra, ela tem mais embriões para tentar. Por isso também que algumas vezes, quando uma paciente só tem 2 ou 3 embriões e solicita colocar os 3 de uma vez, além do risco de uma gravidez de gêmeos, de trigêmeos, que é delicada, é também apostar todas as chances naquela. E se a janela não estiver ali, se o útero não estiver receptivo, eu colocando 2, 3 ou 1, nenhum vai se implantar. Então, às vezes é mais prudente, pensando numa gravidez múltipla, como também pensando em ter uma segunda chance, sem ter que partir para todo o tratamento de novo, do início, estímulo e punção, colocar 1 ou 2 e guardar mais um embrião para uma segunda tentativa, porque se a janela não for naquele dia, eu tenho uma segunda tentativa depois. Então, seria mais ou menos essas as considerações. Existe um outro tópico que é um pouquinho mais complexo, mas que eu queria abordar rapidamente, que foi discutido no nosso Journal Club da Sociedade de Reprodução Assistida, ainda agora mês de junho, sobre um artigo de Norbert Geischer, que foi agora publicado este ano, em 2020, onde ele também faz esses prós e contras. E aí, o que ele considera é o seguinte, que na paciente também, isso é só para dar mais uma atualizada, já que eu falei de Scott faz 2 anos atrás. Então, ele falou que na paciente jovem com bom prognóstico, ele comparou a taxa de gravidez cumulada, ou seja, ao fim de gastar naquela tentativa os 2 ou 3 embriões que ela teve naquela primeira,
comparada com aquela outra paciente que fez a análise genética, a taxa de gravidez no grupo jovem com bom prognóstico não houve diferença de gravidez entre esses dois grupos. Na primeira tentativa ele nem viu muita diferença e a taxa acumulada ele viu até uma diferença um pouquinho menor para o grupo que fez a análise, mas não mostrou diferença estatisticamente significante. No grupo que realmente tem uma baixa reserva, mesmo sendo jovens, ele viu que afetou. Por quê? Porque a gente diminuiu o número de embriões e correu o risco de embriões que morfologicamente eram viáveis e que pela manipulação não foram transferidos. Mas também ele ainda falou de um outro detalhe, que é uma possível deficiência da técnica ou do momento onde ela é feita. É que alguns embriões, quando a gente tira uma célula, ou 4, a análise que ele fez foi mais de embriões que foram feitos a biópsia no 5º dia. Tirou-se 4 células, fez a análise e viu que o embrião ele tinha aquela célula doente, mas tinha uma outra célula sadia. Então isso se chama um mosaico, onde ele viu naquele mesmo embrião célula sadia e célula doente. E aí fica, vou transferir, não vou, porque se ele tem uma célula doente, essa célula pode ir se multiplicando e gerar um bebê doente. Bom, o que ele mostrou foi que nesse trabalho ele viu pacientes que transferiram esses embriões mosaicos. Houve sim uma maior taxa de aborto, uma menor taxa de gravidez, como se a natureza já não deixasse esse embrião doentinho se implantar. Porém, ainda assim, ele documentou mais de umas centenas de embriões que eram mosaicos que colocaram e a paciente engravidou e nasceram crianças sadias. Então, até que ponto a gente pode descartar esses embriões, que às vezes a natureza gera uma criança sadia? O que se acredita não é que há um erro do exame, é que o embrião ele está toda hora com as células se multiplicando, se dividindo, clivando. Então, que ele poderia ter uma célula doentinha e essa célula ela é eliminada, que é o que a gente chama que é uma célula que degenerou, e as outras células sadias foram se multiplicando, e aí ele se reorganizou geneticamente, eliminou o que era doente e só permaneceu as células sadias. Por isso gerou uma criança sadia, euploide, certo? Isso é minoria dos casos, então realmente o estudo genético ele vem para dar uma segurança ao casal de não ter uma criança com uma doença cromossômica, mas talvez alguns embriões que eram viáveis não resistiram ao procedimento e alguns que eram viáveis e que veio com esse estudo genético de mosaico poderiam o DNA se reorganizar e gerar uma criança sadia, mas que a gente acabou não colocando pelo princípio da precaução. É isso que eu queria concluir com vocês, que então pacientes jovens talvez não precisassem, além de aumentar o custo, pacientes de 36 a 39, se ela tem uma baixa reserva, pensar realmente se elas não querem correr o risco de não fazer o estudo genético, como correriam quando estão tendo uma relações vias naturais, ou pacientes de mais de 40, acho que sim, é importante pensar na indicação do estudo genético pelo aumento, mas alertar que possivelmente se ela tem uma baixa reserva, que talvez ela precise de mais de um ciclo, porque vai ter que passar por todos esses processos de seleção. Com isso, eu espero ter esclarecido e ajudado vocês a pensar em se deve ou não fazer o estudo genético.
Eu me chamo Altina Castelo Branco, sou diretora técnica da Clínica Arte Fértil Medicina Reprodutiva em Recife e tenho o título de especialista em reprodução humana pela Universidade de Paris. Conto com o contato de vocês, com mais perguntas para que a gente possa criar mais podcasts, tentando ajudar nas várias dúvidas dos casais que recorrem a esse mundo da reprodução. Então, entre em contato conosco no nosso Instagram, artefertil.reprodução-humana ou no site artefertil.com.br. Agradeço a todos os ouvintes e espero vocês no nosso próximo encontro aqui no podcast Fertilidade com Arte.